Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 1, a Ascensão de Israel. Capítulo 3, a Conquista de Canaã. O destino nacional de Israel só poderia se realizar na terra de Canaã. O livro de Josué narra uma campanha militar rápida e decisiva, durante a qual os poderosos reis cananeus foram derrotados em combate e as tribos israelitas herdaram suas terras. É o relato da vitória do povo de Deus sobre pagãos arrogantes, uma epopeia eterna de conquista e tomada de cidades, em que os vencidos são punidos com o despojamento e a morte. Trata-se de uma narrativa vibrante de guerra, cheia de heroísmo, astúcia e vingança amarga, contada por meio de algumas das passagens mais intensas da Bíblia: a queda dos muros de Jericó, a ordem para deter o curso do sol em Gabaon e o incêndio da grande cidade cananeia de Azor. Ao mesmo tempo, é um ensaio geográfico minucioso sobre a paisagem de Canaã e uma explicação histórica de como cada uma das 12 tribos de Israel teria recebido sua herança territorial tradicional dentro da terra prometida. Contudo, se, como vimos, o êxodo israelita não ocorreu da maneira descrita na Bíblia, o que dizer da própria conquista? Os problemas são ainda maiores. Como poderia um exército em farrapos, acompanhado de mulheres, crianças e idosos, surgindo do deserto após décadas, realizar uma invasão efetiva? Como um grupo tão desorganizado conseguiria superar as enormes fortalezas de Canaã, defendidas por exércitos profissionais e por unidades bem treinadas de carros de guerra? A conquista de Canaã realmente aconteceu? Essa narrativa central da Bíblia, e da história posterior de Israel, é fato histórico ou mito? Apesar de as antigas cidades de Jericó, Hai, Gabaon, Laquis, Azor e quase todas as outras mencionadas no relato da conquista terem sido identificadas e escavadas, as evidências de uma conquista histórica de Canaã pelos israelitas são frágeis, como veremos. Também nesse caso, a arqueologia pode ajudar a distinguir os acontecimentos reais das imagens simbólicas e poderosas de um relato bíblico que atravessou os séculos. 1. O plano de batalha de Josué. A saga da conquista começa com o último dos 5 livros de Moisés, o livro do Deuteronômio, quando ficamos sabendo que o grande líder Moisés não viveria para conduzir os filhos de Israel para dentro de Canaã. Como membro da geração que havia experimentado pessoalmente a amargura da vida no Egito, ele também deveria morrer sem ingressar na terra prometida. Antes de sua morte e de seu sepultamento no Monte Nebo, em Moabe, Moisés ressaltou a importância de observar as leis de Deus como chave para a conquista vindoura. De acordo com as instruções divinas, entregou o comando sobre os israelitas a Josué, seu lugar-tenente de longa data. Após gerações de escravidão no Egito e 40 anos de migração pelo deserto, os israelitas estavam agora postados bem na fronteira de Canaã, do outro lado do rio, defronte da terra em que viveram seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Deus ordenou então que a terra fosse purificada de todos os vestígios de idolatria, o que implicaria o extermínio completo dos cananeus. Liderados por Josué, um general brilhante dotado de senso para a surpresa tática, os israelitas logo marcharam de uma vitória para outra na impressionante série de cercos e batalhas campais. Imediatamente do outro lado do Jordão ficava a antiga cidade de Jericó, um lugar que deveria ser tomado se os israelitas quisessem estabelecer um ponto de apoio. Enquanto se preparavam para cruzar o Jordão, Josué infiltrou 2 espiões em Jericó para obter informações sobre os preparativos do inimigo e a capacidade de resistência das fortificações. Os espiões retornaram com notícias encorajadoras, dadas a eles por uma prostituta chamada Raabe, de que os habitantes do local estavam com medo diante da aproximação dos israelitas. O povo de Israel imediatamente cruzou o Jordão com a Arca da Aliança à frente do exército em marcha. A história da subsequente conquista de Jericó quase não precisa ser recontada de tão familiar que os israelitas seguiram as ordens de Deus, transmitidas a eles por Josué, marcharam solenemente ao redor das altas muralhas da cidade. No 7º dia, com o toque ensurdecedor das trombetas de guerra, as poderosas muralhas de Jericó vieram abaixo. Josué 10, versículo 6. O objetivo seguinte foi a cidade de Hai, perto de Betel, localizada nas terras altas de Canaã em um ponto estratégico de uma das estradas principais que ligam o Vale do Jordão à região montanhosa. Dessa vez, a cidade foi tomada graças à tática brilhante de Josué, mais digna dos guerreiros gregos em Troia do que de um milagre.
Josué dispôs o principal de suas tropas em campo aberto a leste da cidade, provocando os defensores de Ai. Enquanto isso, armou secretamente uma emboscada a oeste. Quando os guerreiros de Ai deixaram a cidade para atacar os israelitas e persegui-los deserto adentro, a unidade escondida entrou na cidade indefesa e a incendiou. Josué então deteve a retirada e abateu todos os habitantes de Ai, apoderou-se de todo o gado, saqueou a cidade e desonrou o rei de Ai, enforcando-o em uma árvore. Josué 8, versículos 1 a 29. Então o pânico começou a espalhar-se entre os habitantes das demais cidades de Canaã. Ouvindo o que acontecerá com o povo de Jericó e Ai, os Gabaonitas, que habitavam 4 cidades ao norte de Jerusalém, enviaram mensageiros a Josué pedindo clemência. Insistindo serem estrangeiros no país, e não nativos cujo extermínio Deus havia ordenado, Josué concordou em selar a paz com eles. Porém, quando ficou claro que os Gabaonitas mentiram e eram de fato nativos da terra, Josué os puniu, declarando que serviriam para sempre aos israelitas como rachadores de lenha e carregadores de água. Josué 9, versículo 27. As vitórias iniciais dos invasores israelitas em Jericó e nas cidades da região montanhosa central tornaram-se uma fonte imediata de preocupação para os reis mais poderosos de Canaã. Adonisedeque, o rei de Jerusalém, rapidamente fez uma aliança militar com o rei de Hebrom, nas terras altas do sul, e com os reis de Jarmute, Laquis e Eglon, nos contrafortes da Cefelá a oeste. Os reis cananeus posicionaram suas forças militares combinadas ao redor de Gabaon. Mas, em um movimento rapidíssimo, marchando a noite inteira desde o Vale do Jordão, Josué surpreendeu o exército da coalizão de Jerusalém. As forças cananeias fugiram em pânico pela encosta íngreme de Bet-Horon, rumo ao oeste. Enquanto fugiam, Deus os bombardeou com grandes pedras do céu. De fato, a Bíblia nos diz que mais numerosos foram os que morreram com a chuva de pedras do que os mortos à espada pelos israelitas. Josué 10, versículo 11. O sol estava se pondo, mas a matança justa não havia terminado. Então Josué voltou-se para Deus, na presença de todo o exército israelita, e pediu que o sol se detivesse até que a vontade divina fosse cumprida. Então, início da citação de Josué, abre aspas, o sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Nem antes nem depois houve um dia como aquele, em que o Senhor obedeceu a um homem, pois o Senhor combatia em favor de Israel. Fecha aspas, Josué, livro bíblico, tradução nossa. Por fim, os reis em fuga foram capturados e mortos com a espada. Josué deu continuidade à campanha e destruiu as cidades cananeias da região sul do país, conquistando completamente aquela área para o povo de Israel. O ato final teve lugar no norte. A coalizão de reis cananeus liderada por Jabim de Azor, um povo tão numeroso quanto a areia na praia do mar, com muitíssimos cavalos e carros, Josué 11, versículo 4, enfrentou os israelitas em uma batalha campal na Galileia que terminou com a destruição completa das forças cananeias. Azor, a cidade mais importante de Canaã, a capital de todos esses reinos, Josué 11, versículo 10, foi conquistada e incendiada. Assim, com essa vitória, toda a terra prometida, do deserto no sul até o pico nevado do Monte Hermon no norte, passou a ser posse israelita. A promessa divina fora, de fato, cumprida. As forças cananeias foram aniquiladas, e os filhos de Israel se assentaram para dividir a terra entre as tribos como a herança recebida de Deus. 2. Uma espécie diferente de Canaã. Assim como no caso da história do Êxodo, a arqueologia revelou uma drástica discrepância entre a Bíblia e a situação em Canaã na suposta data da conquista, entre os anos 1230 e 1220 antes da Era Comum. Apesar de sabermos que um grupo chamado Israel esteve presente em algum lugar de Canaã por volta do ano 1207 antes da Era Comum, as evidências sobre o panorama político e militar geral do território indicam que uma invasão relâmpago por esse grupo teria sido impraticável e extremamente improvável. Há abundante evidência proveniente de textos egípcios da Idade do Bronze Tardia, período compreendido entre 1550 e 1150 antes da Era Comum, sobre os negócios em Canaã, na forma de cartas diplomáticas, listas de cidades conquistadas, cenas de cercos gravadas nas paredes de templos no Egito, anais de reis egípcios, obras literárias e hinos. Talvez a fonte mais detalhada de informação sobre Canaã nesse período sejam as cartas de Tell-el Amarna.
Esses textos representam parte da correspondência diplomática e militar do poderoso faraó Amenófis III e de seu filho Aquenaton, que governaram o Egito no século XIV antes da Era Comum. Essas quase 400 tabuletas de Amarna, atualmente espalhadas por museus ao redor do mundo, incluem cartas enviadas ao Egito por governantes de poderosos estados, como o dos hititas da Anatólia e os regentes da Babilônia. Contudo, a maioria foi enviada por governantes das cidades-estado de Canaã, que eram vassalos do Egito durante esse período. Entre os remetentes figuram governantes de cidades cananeias que mais tarde se tornariam famosas na Bíblia, como Jerusalém, Siquém, Meguido, Azor e Laquis. Acima de tudo, as cartas de Amarna revelam que Canaã era uma província egípcia, rigidamente controlada pela administração do faraó. A capital provincial estava localizada em Gaza, mas havia guarnições egípcias estacionadas em pontos estratégicos por todo o país, como em Betsã, ao sul do Mar da Galileia, e no porto de Jope, que hoje faz parte da cidade de Tel Aviv. Na Bíblia não há menção a egípcios fora das fronteiras do Egito, e nenhum é citado em qualquer das batalhas em Canaã. Contudo, os textos contemporâneos e os achados arqueológicos indicam que eles administravam e vigiavam atentamente os negócios do país. Os príncipes das cidades cananeias, descritos no livro de Josué como poderosos inimigos, eram, na realidade, pateticamente fracos. As escavações mostram que, nesse período, as cidades de Canaã não eram cidades regulares como as conhecidas da história posterior. Eram principalmente baluartes administrativos destinados à elite, à acomodação do rei, de sua família e de uma pequena comitiva de burocratas, enquanto os camponeses viviam em povoados espalhados pela zona rural ao redor. A cidade típica possuía apenas um palácio, o complexo do templo e poucos outros edifícios públicos, provavelmente residências de altos funcionários, estalagens e prédios administrativos. Porém, essas cidades não tinham muralhas. As formidáveis cidades cananeias descritas na narrativa da conquista não eram protegidas por fortificações. Aparentemente, a razão disso era que, estando o Egito encarregado da segurança de toda a província, não havia necessidade de muralhas defensivas maciças. Havia também uma razão econômica para a falta de fortificações na maioria das cidades cananeias. Com a imposição de pesados tributos a serem pagos ao faraó pelos príncipes de Canaã, os pequenos governantes locais podem não ter tido os meios, nem a autoridade, para se engajar em obras públicas monumentais. De fato, Canaã da Idade do Bronze Tardia foi apenas uma sombra da sociedade próspera que existira alguns séculos antes, na Idade do Bronze Média. Muitas cidades haviam sido abandonadas, outras diminuíram de tamanho, e a população total não deve ter ultrapassado muito a cifra de 100.000 pessoas. Uma demonstração da pequena escala dessa sociedade aparece em uma das cartas de Amarna enviadas pelo rei de Jerusalém ao faraó, na qual ele pede o envio de 50 homens para proteger a terra. A escala diminuta das forças desse período é confirmada por outra carta, enviada pelo rei de Meguido, solicitando ao faraó o envio de 100 soldados para defender a cidade do ataque de seu vizinho agressivo, o rei de Siquém. As cartas de Amarna descrevem a situação durante o século XIV antes da Era Comum, cerca de um século antes da suposta data da conquista israelita. Não existe uma fonte de informação tão detalhada sobre os negócios em Canaã durante o século XIII antes da Era Comum. Contudo, não é provável que o faraó Ramsés II, que reinou durante a maior parte desse século, tenha afrouxado a supervisão militar em Canaã. Ele foi um rei forte, possivelmente o mais poderoso de todos os faraós, e profundamente interessado nos assuntos estrangeiros. Outras indicações, tanto literárias quanto arqueológicas, parecem mostrar que, no século XIII antes da Era Comum, o controle exercido pelo Egito sobre Canaã foi mais firme do que nunca. Quando alguma agitação era relatada, o exército egípcio cruzava o deserto do Sinai ao longo da costa do Mediterrâneo e marchava contra as cidades rebeldes ou os povos que causavam problemas. Como já mencionado, a rota militar no norte do Sinai era protegida por uma série de fortes e suprida com fontes de água fresca. Depois de atravessar o deserto, o exército egípcio podia facilmente desbaratar qualquer força rebelde e impor sua vontade à população local. A arqueologia trouxe à luz evidências claras da extensão da presença egípcia em Canaã. Um baluarte egípcio foi escavado no sítio de Betsã, ao sul do Mar da Galileia, na década de 1920.
Suas várias estruturas e pátios continham estátuas e monumentos com inscrições hieroglíficas da época dos faraós Seti I, entre 1294 e 1279 antes da Era Comum, Ramsés II, entre 1279 e 1213 antes da Era Comum, e Ramsés III, entre 1184 e 1153 antes da Era Comum. A antiga cidade cananeia de Meguido mostrou evidências de forte influência egípcia até o tempo de Ramsés VI, que governou por volta do final do século XII antes da Era Comum. Isso ocorreu muito depois da suposta conquista de Canaã pelos israelitas. É extremamente improvável que as guarnições egípcias espalhadas pelo país tenham permanecido à margem dos acontecimentos enquanto um grupo de refugiados oriundos do Egito causava estragos em toda a província de Canaã. Ademais, é inconcebível que a destruição de tantas cidades de vassalos leais pelos invasores não tenha deixado absolutamente nenhum vestígio nos extensos registros do Império Egípcio. A única menção independente do nome Israel nesse período, a Estela da Vitória de Merneptah, anuncia que esse povo de resto obscuro, que vivia em Canaã, havia sofrido uma derrota esmagadora. Algo não se encaixa quando o relato bíblico, as evidências arqueológicas e os registros egípcios são colocados lado a lado. 3. Nas pegadas de Josué. Todavia, há, ou pelo menos houve, argumentos contrários à evidência egípcia. Acima de tudo, estava claro que o livro de Josué não era uma fábula completamente imaginária, pois reflete com precisão a geografia da terra de Israel. O curso da campanha militar de Josué seguiu uma ordem geográfica lógica. No início do século XX, alguns especialistas selecionaram sítios que poderiam ser identificados de modo confiável com o avanço da conquista israelita e começaram a escavar, em busca de evidências de muralhas caídas, vigas queimadas e destruição indiscriminada. O personagem mais proeminente nessa busca foi o especialista norte-americano William Foxwell Albright, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, um linguista brilhante, historiador, biblista e arqueólogo de campo, que havia defendido a tese de que os patriarcas foram personalidades históricas autênticas. Com base em sua leitura das evidências arqueológicas, acreditava que os feitos de Josué também tinham caráter histórico. A escavação mais famosa de Albright ocorreu entre 1926 e 1932, em um monte de ruínas chamado Tel Beit-Mirsim, localizado nos contrafortes a sudoeste de Hebrom. Com base em sua posição geográfica, Albright identificou o sítio como a cidade cananeia de Debir, cuja conquista pelos israelitas é mencionada em 3 diferentes histórias da Bíblia, 2 vezes no livro de Josué, capítulos 10, versículos 38 e 39, e 15, versículos 15 a 19, e uma vez no livro dos Juízes, capítulo 1, versículos 11 a 15. Embora essa identificação tenha sido questionada mais tarde, os achados arqueológicos de Tel Beit-Mirsim continuam centrais para o debate histórico. As escavações revelaram uma localidade pequena e relativamente pobre, sem muralhas, destruída por um incêndio catastrófico repentino no final da Idade do Bronze Tardia, datado por Albright por volta do ano 1230 antes da Era Comum. Sobre as cinzas dessa cidade queimada, Albright observou o que acreditava ser evidência da chegada de novos moradores, uma disseminação de cerâmica grosseira, semelhante à encontrada em outros sítios das terras altas, que ele intuitivamente identificou como israelita. Essa evidência pareceu confirmar a historicidade das narrativas bíblicas. Uma cidade cananeia mencionada na Bíblia fora incendiada pelos israelitas, que depois herdaram suas ruínas e ali se estabeleceram. De fato, os resultados obtidos por Albright aparentemente se repetiam em várias regiões. No antigo monte de ruínas junto ao povoado árabe de Beitim, identificado como a cidade bíblica de Betel, cerca de 15 quilômetros ao norte de Jerusalém, escavações revelaram uma cidade cananeia habitada durante a Idade do Bronze Tardia. Ela foi destruída pelo fogo no final do século XIII antes da Era Comum e aparentemente voltou a ser ocupada por um grupo diferente durante a Idade do Ferro I. Isso condiz com a narrativa bíblica da cidade cananeia de Luza, que foi tomada por membros da casa de José, reocupada e rebatizada como Betel, Juízes 1, versículos 22 a 26. Mais ao sul, no imponente monte de ruínas de Tel Ed-Duver, na Cefelá, um sítio identificado com a famosa cidade bíblica de Laquis, livro de Josué, capítulo 10, versículos 31 e 32, uma expedição britânica descobriu,
na década de 1930, restos de outra grande cidade da Idade do Bronze Tardia destruída em uma conflagração. As descobertas continuaram na década de 1950, após o estabelecimento do Estado de Israel, quando arqueólogos israelenses passaram a concentrar-se na questão da conquista da Terra Prometida. Em 1956, o principal arqueólogo israelense, Yigael Yadin, iniciou as escavações na antiga cidade de Azor, descrita no livro de Josué como a capital de todos estes reinos, Josué 11, versículo 10. Tratava-se de um campo de testes ideal para a busca arqueológica relacionada à conquista israelita. Azor, identificada com o grande monte de ruínas de Tel El-Vacas, na Alta Galileia, revelou-se, com base em sua localização e importância, a maior cidade cananeia do período do Bronze Tardio. Ela ocupava uma área de 80 hectares, 8 vezes maior que sítios proeminentes como Meguido e Laquis. Yadin descobriu que, embora o auge da prosperidade de Azor tivesse ocorrido durante a Idade do Bronze Média, entre 2000 e 1550 antes da Era Comum, a cidade continuou a florescer na Idade do Bronze Tardia. Era uma cidade esplêndida, com templos e um imenso palácio. A opulência desse palácio, visível em seu estilo arquitetônico, nas estátuas e em outros achados menores, já indicada pelas escavações de Yadin, foi confirmada nas escavações renovadas na década de 1990, lideradas por Amnon Bentor, da Universidade Hebraica. Certa quantidade de tabuletas cuneiformes indicava a presença de um arquivo real. Uma delas trazia o nome de Ibn, e um rei de Azor chamado Ibn-Adu é mencionado no arquivo de Mari. Embora ambos datem de tempos muito mais antigos, da Idade do Bronze Média, é possível que estejam etimologicamente relacionados ao nome de Jabim, o rei de Azor mencionado na Bíblia. A recorrência desse nome pode indicar que se tratava de uma denominação dinástica associada a Azor por séculos, lembrada muito tempo depois da destruição da cidade. As escavações de Azor mostraram que o esplendor da cidade cananeia, como de tantas outras em várias partes do país, teve um fim abrupto no século III antes da Era Comum. Repentinamente, sem aviso e com poucos sinais de declínio, Azor foi atacada, destruída e incendiada. As paredes de tijolos de barro do palácio, avermelhadas pela terrível conflagração, ainda estão preservadas hoje a uma altura de quase 2 metros. Após um período de abandono, uma colônia pobre foi estabelecida em uma das partes das vastas ruínas. Sua cerâmica é semelhante à dos primeiros assentamentos israelitas na região montanhosa central, em direção ao sul. Assim, durante boa parte do século XX, a arqueologia pareceu confirmar o relato bíblico. Infelizmente, o consenso científico acabou se desintegrando. 4. As trombetas realmente detonaram tudo. Em meio à euforia, quase no momento mesmo em que parecia que a batalha da conquista estava ganha para Josué, surgiram algumas contradições perturbadoras. Justamente quando a imprensa mundial noticiava que a conquista de Josué havia sido confirmada, muitas das peças centrais do quebra-cabeça arqueológico simplesmente não se encaixavam. Jericó figurava entre as mais importantes. Como já vimos, as cidades de Canaã não eram fortificadas, e não havia muralhas que pudessem ter sido derrubadas. No caso de Jericó, não há vestígios de qualquer tipo de assentamento no século XIII antes da Era Comum. O assentamento da Idade do Bronze Tardia, datado do século XIV antes da Era Comum, era pequeno, pobre, quase insignificante e sem fortificações. Tampouco há sinal de destruição. Assim, a famosa cena das forças israelitas marchando ao redor da cidade murada com a Arca da Aliança e fazendo as poderosas muralhas de Jericó desabarem ao som das trombetas de guerra, em termos simples, uma miragem romântica. Discrepância semelhante entre arqueologia e Bíblia foi encontrada no sítio da antiga cidade de Hai, onde, segundo a narrativa bíblica, Josué executou sua emboscada astuta. Os especialistas identificaram o grande monte de ruínas de Quir-Beel, localizado no flanco oriental da região montanhosa, a nordeste de Jerusalém, como o antigo sítio de Hai. Sua localização geográfica, exatamente a leste de Betel, corresponde à descrição bíblica. O nome árabe moderno do sítio, Eto, significa a ruína, equivalente ao sentido do nome hebraico bíblico Hai. Não há nenhum outro sítio alternativo do período do Bronze Tardio nas proximidades.
Entre 1933 e 1935, a arqueóloga judaico-palestinense Judith Marquet Krause, formada na França, realizou escavações em grande escala em Etel e encontrou restos de uma enorme cidade da Idade do Bronze Inicial, datada de mais de um milênio antes do colapso de Canaã na Idade do Bronze Tardia. Nenhum fragmento de cerâmica ou outro vestígio de assentamento do Bronze Tardio foi recuperado. Novas escavações realizadas na década de 1960 confirmaram o mesmo quadro. Assim como em Jericó, não houve qualquer ocupação na época de sua suposta conquista pelos filhos de Israel. E quanto à saga dos Gabaonitas e seu pedido de proteção? Escavações no Monte de Ruínas do povoado de Eugib, ao norte de Jerusalém, identificado pela maioria dos especialistas como o sítio da cidade bíblica de Gabaon, revelaram restos das idades do Bronze Média e do Ferro, mas nenhum do Bronze Tardio. As explorações arqueológicas em outras 3 localidades gabaonitas, Cafira, Beró e Caririm, mostraram o mesmo resultado. Em nenhum dos sítios foram encontrados vestígios da Idade do Bronze Tardia. O mesmo se aplica a outras cidades mencionadas na narrativa da conquista e na lista dos reis de Canaã, presente no livro de Josué, capítulo 12. Entre elas estão Arad, no Negueb, e Ezebon, na Transjordânia, já mencionadas no capítulo anterior. Explicações emocionais e racionalizações complexas não tardaram a surgir, pois havia muito em jogo. No caso de Rai, Albright sugeriu que a história de sua conquista originalmente se referia à cidade próxima de Betel, uma vez que Betel e Rai estariam estreitamente ligadas tanto geográfica quanto tradicionalmente. No caso de Jericó, alguns especialistas buscaram explicações ambientais, sugerindo que todo o estrato que representava Jericó na época da conquista, incluindo as fortificações, teria sido levado pela erosão. Somente recentemente o consenso científico abandonou definitivamente a história da conquista. No que diz respeito à destruição de Betel, Laquis, Azor e outras cidades cananeias, as evidências provenientes de outras partes do Oriente Médio e do Mediterrâneo Oriental indicam que os destruidores não foram necessariamente israelitas. 5. O mundo mediterrâneo do século XIII antes da Era Comum. O foco geográfico da Bíblia está quase inteiramente voltado para a terra de Israel, mas para compreender a magnitude dos acontecimentos ocorridos no final da Idade do Bronze Tardia, é necessário olhar muito além das fronteiras de Canaã, para toda a região do Mediterrâneo Oriental. Escavações realizadas na Grécia, Turquia, Síria e Egito revelam uma impressionante história de revoltas, guerras e colapsos sociais generalizados. Nos últimos anos do século XIII e no início do século XII antes da Era Comum, todo o mundo antigo passou por uma transformação drástica, quando uma crise devastadora pôs fim aos impérios da Idade do Bronze e deu origem a um novo mundo. Foi um dos períodos mais dramáticos e caóticos da história, em que velhos impérios ruíram e novas forças se levantaram para substituí-los. Antes disso, até meados do século XIII antes da Era Comum, 2 grandes impérios dominavam a região. No sul, o Egito vivia seu auge. Governado por Ramsés II, controlava Canaã, incluindo os territórios que hoje correspondem ao Líbano e ao sudoeste da Síria. Ao sul, dominava a Núbia, e a oeste, a Líbia. O Império Egípcio envolvia-se em intensa atividade de construção monumental e participava do lucrativo comércio do Mediterrâneo Oriental. Emissários e mercadores de Creta, Chipre, Canaã e Hati visitavam o Egito e traziam presentes para o faraó. Minas de turquesa e cobre no Sinai e no Negueb eram exploradas por expedições egípcias. Nunca antes o Egito havia alcançado tamanha expansão e poder. Basta observar o templo de Abu Simbel, na Núbia, ou os templos de Karnak e Luxor, para perceber a grandiosidade do Egito do século XIII antes da Era Comum. O outro grande império da região estava centrado na Anatólia. Era o poderoso estado hitita, governado a partir de sua capital, Atusa, a leste da atual Ankara. Os hititas dominavam a Ásia Menor e o norte da Síria, e alcançaram notável desenvolvimento na arquitetura, literatura e arte militar. A imensa cidade de Atusa, com suas fortificações monumentais e o templo esculpido na rocha, transmite aos visitantes modernos uma noção vívida da grandeza dos hititas. Os 2 impérios, o egípcio e o hitita, faziam fronteira na Síria. O confronto inevitável entre eles ocorreu no início do século XIII. Seus exércitos se enfrentaram em Cádiz, às margens do rio Orontes, na Síria Ocidental. De um lado estava o rei hitita Muvatalis, do outro,
o jovem e ainda inexperiente Ramsés II. Temos registros da batalha de ambos os lados, e ambos se proclamam vitoriosos. A verdade parece situar-se em algum ponto intermediário. Aparentemente, a batalha terminou sem um vencedor claro, e as duas potências acabaram selando um acordo. O novo rei hitita, Hattusilis III, e Ramsés II, já um guerreiro experiente, assinaram um tratado de paz que declarava amizade entre os dois impérios e renúncia a hostilidades para sempre. O pacto foi selado simbolicamente com o casamento de Ramsés com uma princesa hitita. O equilíbrio resultante entre egípcios e hititas criou oportunidades para uma terceira grande potência, no oeste. Tratava-se do mundo micênico, cuja força residia não em seu poder militar terrestre, mas em sua habilidade marítima. Esse mundo construiu as cidadelas de Micenas e Tirinto e os palácios opulentos de Pilos e Tebas, cenário lendário da Ilíada e da Odisseia, onde figuram nomes como Agamenon, Helena, Príamo e Ulisses. Não se sabe ao certo se o mundo micênico era governado a partir de um único centro, como Micenas. É mais provável que fosse composto por vários centros independentes, cada um controlando amplos territórios, algo semelhante às cidades-estado de Canaã ou à polis grega clássica, mas em escala muito maior. O mundo micênico, revelado inicialmente pelas escavações de Aires Selema em Micenas e Tirinto no final do século XIX, começou a desvendar seus segredos quando a escrita linear B foi decifrada. As tabuletas encontradas nos palácios micênicos demonstraram que os micênios falavam grego. Seu poder e riqueza provinham, ao que tudo indica, do comércio pelo Mediterrâneo Oriental. A ilha de Chipre, conhecida então como Alásia, também desempenhou papel central nesse mundo do século XIII antes da Era Comum. Era o principal produtor de cobre do Mediterrâneo Oriental e um elo fundamental do comércio com o Levante. Estruturas impressionantes de pedra lavrada mostram o quanto a ilha prosperou naquele período. O mundo da Idade do Bronze tardia caracterizava-se por poder, riqueza e intenso comércio. O célebre naufrágio de Uluburun, encontrado ao largo da costa sul da Turquia, oferece um retrato desse esplendor. O navio, que transportava lingotes de cobre e estanho, troncos de ébano, resina de terebinto, marfim de hipopótamo e elefante, cascas de ovo de avestruz, especiarias e outros produtos, navegava ao longo da costa da Ásia Menor por volta do ano 1300 antes da Era Comum, quando foi afundado por uma tempestade. As escavações subaquáticas e a recuperação de sua carga mostraram que aquela embarcação, provavelmente comum em seu tempo, percorria as rotas lucrativas do Mediterrâneo Oriental, transportando artigos de luxo e bens de consumo. É importante lembrar que esse mundo não era uma versão antiga de um mercado comum moderno, onde cada nação comerciava livremente com as demais. Era um sistema rigidamente controlado pelos reis e príncipes de cada região política, cuidadosamente supervisionado pelo Egito e pelas demais grandes potências da época. Nesse mundo de ordem e prosperidade das elites da Idade do Bronze, sua queda repentina e violenta certamente deixou uma marca profunda na memória, na lenda e na poesia. 6. A Grande Revolta. A vista que se descortinava dos palácios das cidades-estado de Canaã podia parecer pacífica, mas havia problemas no horizonte, problemas que fariam ruir toda a economia e estrutura social da Idade do Bronze tardia. Em torno do ano 1130 antes da Era Comum, vemos um mundo inteiramente transformado, tão diferente que um habitante de Micenas, de Nuamon, a atual Luxor, capital do Egito, ou de Atusa, no ano 1230, não seria capaz de reconhecê-lo. Nessa época, o Egito era uma sombra de sua antiga glória e havia perdido a maior parte de seus territórios estrangeiros. Ati não existia mais, Atusa estava em ruínas. O mundo micênico era apenas uma lembrança distante, seus palácios haviam sido destruídos. Chipre estava transformada, seu comércio de cobre e outros bens cessara. Dos grandes portos cananeus ao longo do Mediterrâneo, incluindo o imenso empório marítimo de Ugarit no norte, restavam apenas cinzas. Cidades notáveis do interior, como Meguido e Azor, haviam se tornado montes de ruínas abandonadas. O que aconteceu? Por que o velho mundo desapareceu? Pesquisadores que estudaram essa questão estão convencidos de que a principal causa foi a invasão de grupos misteriosos e violentos conhecidos como povos do mar, migrantes que vieram por terra e mar a partir do ocidente e devastaram tudo em seu caminho. Registros ugaríticos e egípcios do início do século XII antes da Era Comum mencionam esses saqueadores.
Um texto encontrado nas ruínas da cidade portuária de Ugarit, datado de cerca de 1185, dá um testemunho dramático da situação. Enviado por Hammurapi, o último rei de Ugarit, ao rei de Alásia, Chipre, ele descreve desesperadamente: os barcos inimigos chegaram, o inimigo pôs fogo nas cidades e causou estragos. Minhas tropas estão no país hitita, meus barcos na Lícia e o país está por sua própria conta. Autoria de Hammurapi, Carta a Alásia, Ugarit, c. 1185 a.C. Da mesma forma, uma carta contemporânea enviada pelo rei de Hatti ao prefeito de Ugarit expressa sua ansiedade diante da presença de um grupo dos povos do mar chamado Chicalaia, os que vivem em barcos. 10 anos depois, em 1175, nada restava do norte. Hatti, Alásia e Ugarit estavam em ruínas. O Egito, porém, ainda era uma potência formidável e decidiu resistir desesperadamente. As inscrições monumentais de Ramsés III no templo de Medine Abu, no Alto Egito, relatam uma conspiração dos povos do mar para devastar as terras civilizadas do Mediterrâneo Oriental. Os países estrangeiros fizeram uma conspiração em suas ilhas. Nenhum país conseguiu resistir aos seus braços. Eles avançam em direção ao Egito, e a chama foi preparada diante deles. Sua confederação é constituída dos filisteus, checos, ceceleses, denienos e ueses, terras unidas. Eles se apossaram das terras de todo o orbe terrestre, e seus corações estão confiantes. Nossos planos serão bem-sucedidos. Inscrição de Ramsés III, Medine Abu, século XII a.C. Representações vívidas das batalhas subsequentes cobrem as paredes externas do templo. Em uma delas, um emaranhado de barcos egípcios e estrangeiros é mostrado em meio a um caótico combate naval, com arqueiros disparando contra os navios inimigos e guerreiros moribundos caindo no mar. Os invasores marítimos possuem aparência muito diferente dos egípcios ou dos povos asiáticos retratados na arte do Egito. A característica mais marcante são seus capacetes. Alguns portam elmos com chifres, outros usam chapéus adornados com plumas. Próximo dali, cenas de batalhas terrestres mostram egípcios combatendo os povos do mar, enquanto famílias inteiras, homens, mulheres e crianças, assistem impotentes em carretas puxadas por bois, em plena migração. O desfecho, segundo Ramsés III, foi decisivo. Aqueles que chegaram até a minha fronteira, sua semente não existe mais, seu coração e sua alma estão acabados para todo o sempre. Aqueles que vieram em bando por mar, a chama inteira estava diante deles. Foram empurrados, cercados e prostrados na praia, mortos e cortados em pedaços de cabo a rabo. Inscrição de Ramsés III, Medine Abu, século XII a.C. Quem foram esses povos do mar? Há um debate constante sobre sua origem e os fatores que os puseram em movimento. Alguns estudiosos afirmam que eram egeus, outros sugerem que vieram do sul da Anatólia. Mas o que levou milhares de desarraigados a seguir pelas rotas marítimas e terrestres em busca de novos lares? Uma hipótese é que formassem uma confederação heterogênea de piratas, marinheiros e camponeses empobrecidos, movidos por fome, superpopulação ou escassez de terras. Avançando para o leste e destruindo a frágil rede comercial do Mediterrâneo Oriental, eles desintegraram as economias da Idade do Bronze e relegaram os grandes impérios da época ao esquecimento. Teorias mais recentes, porém, oferecem explicações distintas. Algumas apontam para mudanças climáticas súbitas, que devastaram a agricultura e provocaram fome. Outras sugerem um colapso completo da sociedade mediterrânea, tornada excessivamente especializada e incapaz de reagir a crises econômicas ou tensões sociais. Em ambos os casos, as migrações dos povos do mar seriam não a causa, mas o efeito do colapso. O desmoronamento das economias palacianas teria lançado multidões errantes pelo Mediterrâneo em busca de sobrevivência. Não conhecemos a causa precisa do colapso da Idade do Bronze tardia, mas as evidências arqueológicas do desfecho são incontestáveis. As mais impressionantes vêm do sul de Israel, da Filisteia, terra dos filisteus, um dos povos do mar mencionados nas inscrições de Ramsés III. Escavações em dois de seus principais centros, Asdod e Acaron, revelaram camadas desse período turbulento. No século XIII antes da Era Comum, Asdod era um próspero centro cananeu sob influência egípcia. Tanto Asdod quanto Acaron sobreviveram até a época de Ramsés III, e pelo menos Asdod foi destruída por incêndio. Os imigrantes filisteus fundaram novas cidades sobre as ruínas,
Por volta do século XII antes da Era Comum, Asdod e Acaron se tornaram centros florescentes com uma cultura material inédita. A antiga mescla de características egípcias e cananeias na arquitetura e na cerâmica deu lugar a estilos inspirados na cultura egeia. Em outras regiões, a ordem do bronze tardio foi rompida por uma onda de violência cuja origem não está inteiramente clara. Ao longo de quase um século, o sistema cananeu de cidades-estado entrou em colapso. É possível que as crises sucessivas tenham gerado conflitos entre cidades vizinhas pelo controle das terras férteis e dos povoados camponeses. Em certos casos, populações camponesas e pastores, pressionadas e empobrecidas, podem ter se voltado contra as cidades ricas. Uma a uma, as antigas cidades cananeias caíram, incendiadas ou abandonadas. No norte, Azor foi queimada, e as estátuas dos deuses de seu palácio real foram decapitadas e quebradas. Na planície costeira, Afec foi destruída por um incêndio violento. Entre seus escombros, encontrou-se uma tabuleta cuneiforme tratando de uma transação de trigo entre o Ugarit e o Egito. Mais ao sul, Laquis foi incendiada e abandonada. No fértil vale de Jezrael, Meguido foi consumida pelas chamas e seu palácio sepultado sob quase 2 metros de tijolos queimados. Convém ressaltar que essa transformação não ocorreu simultaneamente em todos os lugares. A evidência arqueológica mostra que a destruição da sociedade cananeia foi um processo longo e gradual. A cerâmica encontrada entre os escombros de Azor não apresenta as formas típicas do final do século XIII, sugerindo que sua destruição foi anterior. Em Afec, a carta cuneiforme encontrada na camada de destruição traz nomes de oficiais de Ugarit e do Egito conhecidos de outras fontes, permitindo datá-la em torno de 1230 antes da Era Comum. O baluarte egípcio ali existente pode ter sido devastado em qualquer momento nas 2 ou 3 décadas seguintes. Em Laquis, arqueólogos encontraram, na camada de destruição, um fragmento metálico, provavelmente parte do portão principal da cidade, com o nome do faraó Ramsés III, indicando que a destruição ocorreu durante seu reinado, entre 1184 e 1153 antes da Era Comum. Por fim, a base metálica de uma estátua com o nome de Ramsés VI, que governou entre 1143 e 1136, foi achada nas ruínas de Meguido, mostrando que esse grande centro cananeu foi destruído na segunda metade do século XII. A respeito dos reis de cada uma dessas 4 cidades, Azor, Afec, Laquis e Meguido, a Bíblia relata que foram derrotados pelos israelitas sob o comando de Josué. No entanto, a arqueologia mostra que a destruição dessa cidade se estendeu por mais de um século. As possíveis causas incluem invasão, colapso social e guerra civil. Não foi obra de uma única força militar, nem resultado de uma única campanha. 7 Memórias em transição. Mesmo antes de os achados arqueológicos levarem à revisão da base histórica da conquista de Canaã por Josué, um pequeno círculo de estudiosos alemães da Bíblia já havia se dedicado a examinar o desenvolvimento das tradições literárias israelitas mais do que as estratégias de batalha. Herdeiros da tradição crítica do século XIX, esses estudiosos destacaram as inconsistências internas do texto bíblico, que apresenta pelo menos 2 versões distintas e mutuamente contraditórias da conquista de Canaã. Esses especialistas sempre consideraram o livro de Josué uma complexa coletânea de lendas, contos heróicos e mitos locais provenientes de várias partes do país, compostos ao longo de séculos. Os biblistas Albrecht Alt e Martinot, em particular, argumentaram que muitos dos relatos preservados no livro de Josué são tradições etiológicas, isto é, lendas criadas para explicar a origem de lugares notáveis ou de formações naturais peculiares. Por exemplo, os habitantes da região de Betel, na Idade do Ferro, certamente conheciam o enorme monte de ruínas da Idade do Bronze inicial que se erguia a leste de sua cidade. Aquelas ruínas, quase 10 vezes maiores que o próprio povoado, ainda exibiam impressionantes restos de fortificações. Assim, segundo Altinot, lendas podem ter surgido em torno dessas ruínas, narrando a vitória de heróis antigos e explicando como uma cidade tão poderosa pôde ser destruída. Em outra região, nos contrafortes da Cefelá, os habitantes talvez tenham se impressionado com a pedra colossal que bloqueava a entrada de uma caverna próxima a Maceda. A partir disso, podem ter nascido narrativas associando a enorme rocha a feitos heróicos do passado remoto. A pedra teria selado a caverna onde 5 reis antigos se esconderam e foram depois sepultados, conforme o relato de Josué,
capítulo 10, versículos 16 a 27. Dentro dessa perspectiva, as histórias bíblicas que terminam afirmando que certo marco ainda pode ser visto até o dia de hoje seriam exemplos típicos de tais lendas. Em algum momento posterior, essas narrativas locais foram reunidas e entrelaçadas para formar a saga de uma campanha unificada, conduzida por um grande líder mítico da conquista. Apesar de reconhecerem o caráter amplamente lendário do livro de Josué, Altinota atribuíram ao primeiro capítulo do livro dos Juízes um possível núcleo histórico de memória sobre antigas vitórias alcançadas por milícias dispersas na região montanhosa contra as cidades que as dominavam. A destruição de algumas cidades cananeias, lado a lado com a sobrevivência de outras, corresponde de modo mais coerente à evidência arqueológica. Contudo, isso não impede que a narrativa da conquista em Josué preserve lembranças populares dessa transformação histórica decisiva. Essas histórias podem conter fragmentos de memória coletiva, lampejos da violência, da euforia e da destruição que acompanharam a queda de muitas cidades e o massacre de seus habitantes. É improvável que tais experiências intensas tenham sido completamente esquecidas. Suas lembranças, com o tempo, tornaram-se vagas, mas forneceram a matéria-prima para uma nova elaboração literária. Assim, o incêndio de Azor por forças hostis, por exemplo, pode ter sido um evento real. No entanto, aquilo que foi originalmente uma sucessão caótica de rebeliões, provocadas por múltiplos fatores e conduzidas por diferentes grupos, transformou-se, séculos depois, em uma narrativa majestosa sobre a conquista da terra sob a bênção e o comando direto de Deus. A composição literária dessa saga não teve como propósito apenas preservar antigas lendas locais. Como veremos, ela representou um passo decisivo rumo à construção de uma identidade pan-israelita. 8. Mais uma vez de volta para o futuro. Esse quadro de acumulação gradual de lendas e histórias, e sua posterior incorporação em uma única saga coerente, dotada de perspectiva teológica definida, foi produto de um período de extraordinária criatividade literária ocorrido no Reino de Judá, no século 7 antes da Era Comum. Um dos indícios mais eloquentes de que o livro de Josué foi redigido nesse tempo é a lista de povoados no território da tribo de Judá, apresentada em Josué, capítulo 15, versículos 21 a 62. Essa lista corresponde exatamente às fronteiras do Reino de Judá durante o reinado de Josias. Além disso, os toponímos nela citados coincidem com o padrão de ocupação da região no século 7 antes da Era Comum, e alguns dos sítios mencionados só foram habitados nas décadas finais desse mesmo século. Mas a geografia não é a única ligação com a época de Josias. A ideologia da reforma religiosa e as aspirações territoriais típicas daquele período também são evidentes. Durante muito tempo, estudiosos da Bíblia reconheceram o livro de Josué como parte da chamada história deuteronomista, a compilação de 7 livros, do Deuteronômio até o segundo livro dos Reis, composta sob o reinado de Josias. Essa história deuteronomista retorna constantemente à ideia de que toda a terra de Israel deveria ser governada por um líder escolhido por Deus, fiel às leis dadas no Sinai e às severas advertências contra a idolatria proclamadas por Moisés no Deuteronômio. A linguagem, o estilo e o tom teológico do Deuteronômio permeiam o livro de Josué, especialmente nas passagens que entrelaçam as narrativas das batalhas individuais com o enredo geral. Todo o plano de batalha narrado em Josué combina muito mais com as realidades políticas e religiosas do século 7 do que com as condições da Idade do Bronze tardia. As duas primeiras batalhas descritas no livro de Josué, as de Jericó e Ai, isto é, a área de Betel, foram travadas em territórios que constituíram o primeiro alvo da expansão de Josias após a retirada da Assíria da província de Samaria. Jericó era o posto avançado mais meridional do antigo reino do norte de Israel, mais tarde, da província assíria, localizado junto a um val estratégico do rio Jordão. Betel, por sua vez, era o principal e mais detestado centro de culto do Reino do Norte, além de um foco de reassentamento de povos estrangeiros promovido pelos assírios. Ambos os lugares voltaram a ter relevância durante as campanhas de Josias. Jericó e sua região prosperaram depois de passarem ao domínio judaíta, enquanto o templo do norte em Betel foi completamente destruído. De modo semelhante, a narrativa da conquista da Cefelá reflete a retomada judaíta dessa região fértil e estratégica. A Cefelá, tradicional celeiro de Judá, fora conquistada pelos assírios algumas décadas antes e entregue às cidades da Filisteia.
O segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1, registra que a mãe de Josias era natural de um povoado chamado Bezeca, mencionado apenas mais uma vez na Bíblia, na lista dos povoados da tribo de Judá, Josué, capítulo 15, versículo 39. Esse Bezeca aparece entre Laquis e Eglon, duas cidades cananeias com papel central na narrativa da conquista da Cefelá por Josué. Em seguida, a saga militar de Josué desloca-se para o norte, expressando uma visão do século VII sobre a conquista territorial futura. A menção de Azor evoca não apenas sua antiga fama como a mais proeminente cidade-estado cananeia, mas também seu papel recente, pouco mais de um século antes, como centro principal do Reino do Norte de Israel, depois, como sede administrativa do Império Assírio, com seu palácio monumental e fortaleza. Igualmente significativa é a referência a Nafot Dora, que provavelmente alude ao tempo em que a cidade costeira de Dora serviu como capital de uma província assíria. Em suma, os territórios do norte descritos no livro de Josué correspondem ao antigo reino de Israel conquistado e posteriormente transformado em províncias assírias, terras que Judá, sob Josias, acreditava serem a herança prometida por Deus ao povo de Israel e que logo deveriam ser reconquistadas por um novo Josué. 9. Uma nova conquista da terra prometida. Na época da coroação de Josias, em 639 antes da Era Comum, a ideia de uma terra santa e unificada de Israel, conceito que o livro do Deuteronômio enfatizaria com grande fervor, ainda estava longe de se realizar. Excetuando-se a pequena região central do reino de Judá, correspondente às antigas terras das tribos de Judá e Simeão e a uma estreita faixa do território de Benjamim, ao norte, quase toda chamada Terra Prometida estava havia um século sob o domínio estrangeiro da Assíria. O próprio Judá era vassalo desse império. A Bíblia explicava essa condição sombria de forma simples e contundente. O povo de Israel havia falhado em cumprir as leis da aliança, condição indispensável para manter a posse da terra. Não havia eliminado os cultos pagãos nem abandonado o hábito de adorar os deuses de outros povos, buscando prosperidade por meio de alianças políticas e do comércio estrangeiro. Também não cumprirá as leis de pureza moral nem cuidará dos pobres, escravizados e endividados. Em suma, deixará de ser uma comunidade santa. Somente uma adesão rigorosa ao livro da lei, recentemente descoberto, poderia redimir as culpas do passado e restaurar a posse integral da terra de Israel. Poucos anos depois, quando os assírios se retiraram, a unificação de todos os israelitas pareceu possível. O livro de Josué surgiu como uma epopeia inesquecível com uma mensagem central. Nenhuma vitória seria negada ao povo de Israel se este permanecesse fiel à aliança com Deus. Essa lição foi transmitida por meio de contos populares reformulados: a queda das muralhas de Jericó, o sol que se detém em Gabaão, a fuga dos reis cananeus pela ladeira de Bet-Horon. Histórias antigas revestidas de nova roupagem teológica e situadas em lugares carregados de simbolismo para a ideologia deuteronomista. Ao lê-las e recitá-las, os habitantes de Judá no final do século VII antes da Era Comum expressavam suas esperanças mais profundas e sua fé renovada. O livro de Josué representa, assim, uma expressão literária clássica das aspirações e das fantasias de um povo em determinado momento histórico. A figura heroica de Josué serve como espelho e metáfora de Josias, o rei salvador destinado a reunir novamente o povo de Israel. O biblista norte-americano Richard D. Nelson demonstrou que a personagem de Josué é descrita, na história deuteronomista, com atributos tradicionalmente reservados a um rei. Sua missão divina, narrada em Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9, é formulada com o mesmo fraseado usado na investidura real. A promessa de obediência do povo ao novo líder, nos versículos 16 a 18, recorda os rituais de lealdade prestados a um monarca recém-coroado. Josué, além disso, preside uma cerimônia de renovação da aliança, Josué, capítulo 8, versículos 30 a 35, função que, nos tempos de Judá, cabia exclusivamente aos reis. Particularmente reveladora é a ordem de Deus para que Josué medite dia e noite sobre o livro da lei, Josué, capítulo 1, versículos 8 e 9, ecoando a descrição de Josias em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Como um rei que se voltou para o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, em plena conformidade com a lei de Moisés.
Essas semelhanças não são meros paralelos estilísticos entre personagens virtuosos, mas correspondências diretas de linguagem, ideologia e propósito, inclusive os objetivos territoriais idênticos de Josué e Josias. A expansão josiânica e o desejo de reconquistar as terras altas do antigo Reino do Norte despertaram entusiasmo, mas também enormes desafios. Havia dificuldade militar, o esforço político para convencer os habitantes das regiões do norte de que pertenciam ao mesmo povo de Israel e a necessidade de combater os casamentos mistos com estrangeiras, prática comum entre os sobreviventes israelitas das antigas províncias assírias. É Josias quem se revela sob a máscara de Josué ao proclamar que o povo deve permanecer separado dos nativos da terra. O livro de Josué, portanto, reflete com extraordinária clareza as preocupações centrais do século 7 antes da Era Comum, políticas, religiosas e identitárias. E, como se verá adiante, a força simbólica dessa epopeia sobreviveu muito além do fracasso trágico do projeto ambicioso e piedoso do rei Josias de reconquistar a terra de Canaã. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.